Caros amigos, estamos começando a nossa série de formações sobre São José, nesse ano dedicado a São José, esse ano que o Papa Francisco dedicou a São José. Então eu me chamo Padre Cledson Reis, sou sacerdote da comunidade católica Shalom, moro aqui em Belém. A você que está no nosso canal pela primeira vez, seja bem-vindo. A você que já conhece o nosso trabalho, quero também acolher com alegria. E nós queremos hoje iniciarmos uma série de formações sobre São José. Como vocês sabem, no ano passado, em dezembro, no dia 8 de dezembro, o Papa Francisco, por ocasião dos 150 anos da declaração de São José como padroeiro universal da Igreja, ele iniciava ali este ano dedicado a São José. É um ano muito especial, um ano que somos chamados a aprofundar nas características, nas virtudes, naquilo que nas Sagradas Escrituras nós conhecemos sobre São José, mas também naquilo que ao longo da história da Igreja fomos aprofundando sobre o seu papel, a sua missão. Então, quero desde já introduzi-los nessa série. Hoje nós vamos falar um pouco sobre como nós iremos viver esse caminho, esse percurso. Nós estaremos começando agora, esse dia 19/3, essa primeira formação, e iremos até o dia 19 de dezembro. Então, assim como começamos esse ano dedicado a São José no dia 8 de dezembro, nós queremos, ao longo desse período, aprofundarmos temas relacionados a São José. O tema central dessa série é São José, homem de Deus. Então, todos os meses estaremos disponibilizando uma formação sobre São José, uma formação que vai nos ajudar a refletirmos sobre o papel de São José na Igreja, e não somente sobre isso, mas vai nos ajudar principalmente a nós homens a termos, a partir desta referência, a termos um grande modelo para vivermos também a nossa vida e assumirmos também, a partir deste modelo de fé, de correspondência à vontade de Deus, vivermos a nossa vida, a nossa missão, a nossa vocação no mundo. Nós temos uma vocação, fomos criados com uma vocação. E assim como José foi descobrindo a vontade de Deus, assim como José foi percebendo o desígnio de Deus e participou ativamente da concretização da vontade de Deus na salvação da humanidade, queremos também conhecer a nossa vocação, a nossa missão, darmos a nossa resposta, porque para isso nós fomos criados por Deus. Então, todos os meses estaremos aprofundando um aspecto, tendo por base essa carta apostólica do Papa Francisco, Patris Corde. Nós estaremos aprofundando os temas que aqui ele desenvolveu, como também estaremos colocando outros aspectos. Partindo da carta, estaremos também aprofundando outros aspectos importantes sobre o papel do homem, tendo a vida de José como este grande modelo para nós. Então, esse é o percurso que nós iremos percorrer. Convido você a estar sempre conosco e a aprofundar esse conteúdo a partir também de linhas que nós vamos dando aqui nestas formações, tá certo? Uma coisa muito importante, apesar de nós sempre estarmos desenvolvendo e partindo também das Sagradas Escrituras para falarmos sobre o tema, o objetivo aqui não é nós traçarmos esse perfil de São José à luz das Sagradas Escrituras, apesar de toda a fundamentação bíblica que existe e que sempre estão presentes no documento da Igreja. Então aqui a gente vai, partindo do documento, nós estaremos aprofundando aspectos da vida de São José que são importantes que nós tenhamos, nós, enquanto homens de Deus. Nós precisamos sim compreendermos que fomos criados por Deus para, através da nossa humanidade, através do nosso corpo, através daquilo que somos, realizarmos no mundo uma missão, sermos dom a serviço dos outros. Em alguns casos, sermos dons a partir
do nosso estado de vida, mas a nossa identidade enquanto homens é um grande dom. O homem na sociedade é um grande dom. E é isso que a gente quer aqui partilhar. Assim, pensei aprofundarmos através dessa formação, através dessa série, porque nós estamos em um canal que toca no tema da teologia do corpo, e claro que nós não poderíamos deixar de aprofundar sobre São José, tendo essa ótica da masculinidade, tendo essa ótica do papel importantíssimo do homem no mundo, o papel necessário do homem no mundo. Então vamos partir aqui da encíclica para iniciarmos a nossa formação. Então, o Papa nos recorda alguns aspectos muito importantes de São José. Aqui ele vai citando vários textos bíblicos que relatam a importância de São José. Aliás, nós não temos dúvida da importância que teve São José, apesar de nós encontrarmos poucos textos nas Sagradas Escrituras que falam sobre São José, apesar de São José muitas vezes estar escondido, nós ainda, a partir daquilo que as Sagradas Escrituras nos apresentam, nos relatos, compreendemos bem quem foi São José, o seu papel. Aliás, como é necessário nós compreendermos o conceito de justo que é aplicado a São José. Sabemos que no Antigo Testamento esse conceito significava a fidelidade à aliança, né? Aquele homem, aquela mulher que era justo, era tido como justo, era um homem e uma mulher que eram fiéis à Torá, eram fiéis à lei de Deus, viviam uma vida virtuosa, uma vida de santidade. No Novo Testamento nós usamos uma outra terminologia. Então, o justo é o fiel, aquele que é fiel ao Evangelho, aquele que vive os mandamentos de Deus. Então, nesse termo está uma definição belíssima sobre São José. Está uma definição belíssima sobre São José. Porque nós compreendemos que José era justo não simplesmente porque era um homem temente a Deus, ou a partir do temor a Deus que São José vivia, esse temor, essa vida voltada para corresponder a Deus, essa justiça que ele vivia, na verdade, era uma realidade existencial. Pensemos nós que São José não era simplesmente um homem justo no sentido moral, mas São José era um homem justo numa perspectiva mais ampla. São José era um homem justo de modo existencial. E a partir dessa compreensão da justiça de José, a gente consegue perceber que todas as qualidades que são mencionadas nas Sagradas Escrituras têm a ver com isso. Tudo aquilo que a gente puder atribuir ao longo da história da igreja, a igreja atribuiu a São José, atribuiu a São José por causa dessa consciência que a sua vida era uma vida totalmente dedicada a Deus, e o seu serviço a Deus tomava toda a sua existência, tomava toda a sua vida. Então aqui nós vamos compreender a importância que teve São José. Inicia o documento dizendo: com coração de pai, assim José amou a Jesus, designado nos 4 evangelhos como o filho de José. Os 2 evangelistas que puseram em relevo a sua figura, Mateus e Lucas, narram pouco, mas o suficiente para fazer compreender o gênero de pai que era e a missão que a providência lhe confiou. Sabemos que era um humilde carpinteiro, Mateus 13:55, desposado com Maria, Mateus 1:18 e Lucas 1:27. Um homem justo, Mateus 1:19, sempre pronto a cumprir a vontade de Deus manifestada na sua lei, Lucas 2:22, 27, 39. E através de 4 sonhos, Mateus 1:20, 2:13, 19, 22. Depois de uma viagem longa e cansativa de Nazaré a Belém,
viu o Messias nascer num estábulo, por não haver lugar para ele. Lucas 7. Foi testemunha da adoração dos pastores, Lucas 2, 8, 20, e dos magos, Mateus 2, 1, 12, que representavam, respectivamente, o povo de Israel e os povos pagãos. Então aqui a gente citou alguns trechos que nas Sagradas Escrituras trazem alguma referência a São José, justamente para a gente compreender a importância deste homem, da figura deste homem, dentro desse plano salvífico de Deus. Então José, ele, esposo de Maria, pai legal de Jesus, tinha um papel central ali na família de Nazaré, no sentido de que Deus confia a ele a missão de cuidar do seu filho, do Redentor do mundo, e cuidar da Virgem Maria. Então, as Sagradas Escrituras, quando citam São José, mostram como São José tem uma importância significativa, a gente poderia assim dizer, nessa obra de redenção. Se nós normalmente atribuímos, e é fato, atribuímos um papel importantíssimo à Virgem Maria nessa obra redentora, por ser essa mulher que foi preservada por Deus, imaculada, para acolher no seu seio, no seu interior, o Deus, ser morada de Deus, lugar da habitação de Deus. Nós podemos também dizer que São José teve um papel muito importante, um papel necessário, um papel de proteção, um papel de cuidado, de segurança para a família de Nazaré. Então, é central a gente trazer esses aspectos no início desta série, para que compreendamos como nas Sagradas Escrituras, nos poucos relatos que falam sobre São José, nós podemos ver o papel tão importante deste homem de Deus para que o projeto de Deus se cumprisse na vida dos homens. O Papa também cita, e é muito importante aqui a gente trazer aquilo que o Papa diz sobre José ao longo do magistério pontifício. O Papa nos diz: depois de Maria, a mãe de Deus, nenhum santo ocupa tanto espaço no magistério pontifício como José. Os meus antecessores aprofundaram a mensagem contida nos poucos dados transmitidos pelos evangelhos para realçar ainda mais o seu papel central na história da salvação. O beato Pio IX declarou padroeiro da Igreja Católica. O venerável Pio XII apresentou como padroeiro dos operários. São João Paulo II como guardião do Redentor. O povo invoca-o como padroeiro da Boa Morte. Assim, ao completarem-se 150 anos da sua declaração como padroeiro da Igreja Católica, feita pelo beato Pio IX, no dia 8 de dezembro de 1870, gostaria de deixar a boca, como diz Jesus, falar da abundância do coração, para partilhar convosco algumas reflexões pessoais sobre esta figura extraordinária, tão próxima da condição humana de cada um de nós. Então agora nós vamos, com o Papa, aprofundarmos algumas características. O Papa aqui vai trazer algumas características tão importantes sobre São José, e iluminados por estas características, nós, homens, devemos também refletir sobre estas características na nossa vida. Por isso, a importância de nós, nesse ano dedicado a São José, nos confiarmos à sua proteção. Um primeiro aspecto que quero ressaltar, e que o Papa aqui traz, muito necessário, esse aspecto da paternidade de José. A grandeza de São José consiste no fato de ter sido o esposo de Maria e o pai de Jesus. Como tal, afirma São João Crisóstomo,
colocou-se inteiramente ao serviço do plano salvífico. São Paulo VI faz notar que a sua paternidade se exprimiu concretamente em ter feito da sua vida um serviço, um sacrifício ao mistério da encarnação e à conjunta missão redentora, em ter usado da autoridade legal que detinha sobre a Sagrada Família para lhe fazer dom total de si mesmo, da sua vida, do seu trabalho, em ter convertido a sua vocação humana ao amor doméstico na oblação sobre-humana de si mesmo, do seu coração e de todas as capacidades, no amor colocado ao serviço do Messias, nascido na sua casa. Então, aqui quero destacar essa primeira característica em José, que é uma característica também que faz parte da nossa vida. Sejam os homens casados, sejamos nós ministros de Deus, ministros ordenados, cada um tem a sua missão, todos nós temos uma missão específica, mas aqui quero ressaltar esse papel da paternidade. São José compreendeu que a sua paternidade deveria ser, como nos diz São João Crisóstomo, uma vida inteiramente dedicada ao serviço do plano salvífico. Essa era a consciência que São José tinha da sua missão. E nas Sagradas Escrituras nós sabemos que isso foi a vida, assim, a vida de José foi dedicar-se a cuidar, a ser a segurança da Sagrada Família, a viver uma verdadeira vida oblativa, a viver uma vida sacrificial, a dedicar-se a Jesus e a Nossa Senhora. A paternidade, ela é um papel central também na nossa vida. Eu, como sacerdote, sou chamado a viver a paternidade espiritual, a dedicar a minha vida a servir a toda a igreja, a desposar a igreja, como São José desposou a Virgem Maria, e a cuidar dos filhos da igreja, assim como São José cuidou de Jesus. Reconheceu o seu papel, reconheceu a sua autoridade, a sua missão. E essa paternidade de São José, ela é muito concreta na vida de Jesus. A paternidade de São José não foi simplesmente uma paternidade para que ali se cumprisse um propósito divino, uma paternidade legal. Na verdade, a paternidade de São José conferiu a Jesus o crescimento. Jesus foi crescendo em sabedoria, em graça, em estatura, e esse crescimento que estava relacionado à ação da graça de Deus também estava relacionado à intervenção humana. O papel do seu pai, o papel da sua mãe, a paternidade de José. Então, Jesus foi adquirindo conhecimentos, Jesus foi aprendendo a viver, assumir na sua vida a religião do seu povo, a compreender todas as coisas a partir desse papel de José, a paternidade. E como se faz necessário que os pais adquiram essa característica para a sua vida, de paternidade, de segurança, de atenção aos seus filhos, de verdadeiramente se doarem aos seus filhos, de estarem próximos a ele, de viver o papel de educador, de viver o papel de pedagogo, né? Esse papel de estar ali ao lado, ensinando as coisas mais simples da vida, das coisas mais simples às coisas mais importantes. É um papel central, importantíssimo. Quando o pai não exerce esse papel, e é tão interessante isso, porque o papel masculino dentro de uma família é tão necessário que não somente o filho vai adquirindo esses valores, não somente o filho vai aprendendo esses valores, vai compreendendo, e aqui é interessante a gente compreender que
tudo isso acontece ao longo da nossa vida. Podemos dizer que existem características, existem graças, existe dentro de nós uma identidade, uma realidade constitutiva que nos faz homens, mas ao mesmo tempo dentro desse processo que nós vamos vivendo dentro da nossa vida, nós vamos adquirindo a maturidade justamente a partir desses valores que vamos conhecendo, aprofundando na nossa vida. E Jesus foi adquirindo os valores, esses valores humanos. Jesus foi, e não tenhamos dúvida disso, apesar da sua relação íntima com o Pai dos céus, apesar da graça que atuava, o Espírito que agia na sua vida, o papel humano de José nesse processo constitutivo de Jesus, a paternidade de José. Nós precisamos crescer na paternidade, redescobrir a paternidade. E acredito que a partir dessa redescoberta da paternidade, não somente os filhos, os filhos homens, irão ter a referência, irão aprender, aprofundar aquilo que deve maturar, aquilo que deve crescer, aquele processo que ele deve viver ao longo da sua vida, como também até mesmo as mulheres, as filhas, vão contemplando os valores, contemplando aquilo que ela percebe no seu pai, no exercício da paternidade do seu pai, e aquilo que futuramente, através do seu estado de vida, ela deseja encontrar, o homem de Deus que ela deseja também encontrar a partir dos valores e da santidade e da vivência correta da paternidade. Então, como é necessário para nós. E como a vida humana, ela precisa a cada dia desses referenciais de paternidade. Realmente aquilo que o Papa Bento dizia sobre a sociedade, sobre o mundo de hoje, é uma verdade inquestionável. O homem de hoje é um homem órfão de pai e mãe espirituais. E se o homem de hoje é órfão de pais e mães espirituais, isso se deve justamente a uma verdadeira confusão nos papéis que um pai e que uma mãe devem viver em sociedade. Quanto melhor vivermos aquilo que faz parte da nossa identidade pessoal, melhor iremos educar os nossos filhos e melhor exerceremos a nossa vida e a contribuição que ela será para a vida em sociedade. Então vamos pedir a São José, nessa primeira reflexão, que ele nos ajude a nós homens a crescermos na paternidade. Nós iremos disponibilizar na descrição tanto este documento como também a proclamação de São José como patrono universal da Igreja. Estaremos colocando na descrição. Convido você a estar conosco ao longo dessa série, divulgar também para as pessoas que você conhece, para os homens que você conhece, para que ao longo dessa série a gente possa ir construindo uma reflexão sobre São José e refletindo a partir de São José sobre a nossa vida, sobre aquilo que somos chamados como homens na sociedade. Então não deixe de também compartilhar, deixar o seu like, de se inscrever no canal, assim podemos juntos realizar uma evangelização eficaz, assim iremos alcançar tantos outros que precisam também conhecer sobre os temas relacionados à teologia do corpo e também a partir dessa reflexão que estaremos fazendo ao longo desses meses. Então Deus abençoe, Shalom!